Fala, gente bonita, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está me vendo ou me ouvindo aí. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou Rafael Vielewski e hoje a gente vai falar aqui sobre os sinais que o corpo passa pra gente, né? Aqueles sinais que a gente insiste em negar, a gente insiste em fazer de conta que são só por acaso, né? É só o acaso, é uma coisa que aconteceu do nada, né? E você vai ver que o teu corpo, na verdade, está te avisando de muitas coisas que estão acontecendo dentro de você, que na verdade você já percebeu essas coisas que talvez não estavam legais aí, primeiro no teu pensamento, depois você sentiu isso, né, como um sentimento, como uma sensação, e aí você acabou deliberadamente deixando de lado todos esses sinais aí, né? Não, isso não é nada, não é nada, é só coisa da minha cabeça, né? E aí o teu corpo teve que mostrar isso aí de um jeito mais palpável, né? Numa linguagem que você entendesse, né? De um jeito que talvez doesse fisicamente alguma parte do teu corpo. Então, se você já entendeu, né? Você já percebeu que há uma relação entre essas dores crônicas, entre doenças, de repente, que acontecem e o estado emocional, né? Os avisos que o corpo dá. Então, essa live aqui é para você, para a gente tentar traduzir um pouco essas coisas aí, tá? Eu tenho um convidado bem bacana aqui hoje, que é o Luiz Sandro. A gente já fez 2 ou 3 lives aqui e a gente vai falar um pouco sobre isso aí, tá bom? Então ele já está aqui, vou pedir aqui para ele. Convido para compartilhar essa live com as pessoas, chamar mais gente, né? A gente está ao vivo aqui agora. Então, traz mais pessoas aí, porque esse assunto vale a pena, tá bom? Fala, Sandro, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como é que você Beleza, tá? Tudo certo? tudo certo, melhor agora. Aham. Prazer em estar aqui com você. Da mesma forma. Aham. Coisa boa, muito bem. E aí, cara, me conta aí então, o que que você tem a dizer pra gente já começar aí sobre esses sinais do corpo aí, né? Eu acho que antes de você falar isso, eu acho que seria legal, já que a gente está nesse assunto aqui, falar um pouco da tua história, da tua trajetória, né, da tua formação, com o que você tem trabalhado, porque eu acho que isso conecta muito mais para não parecer que a gente está inventando coisas ao acaso aqui. Tá bom? Então conta aí pra gente aí. Quando eu falo da minha formação é meio complexo, né? Porque eu tenho a primeira formação minha, eu sou formado em veterinária faz 24 anos, né? E atuo ainda na profissão, né? E há um tempo atrás, eu passei por um processo de autoconhecimento, de início, né, do autoconhecimento, e com isso veio noção de si mesmo. E daí eu comecei a estudar bastante, estudei várias coisas, porque tinha muita coisa que eu sentia, eu tinha que conseguir traduzir, entender, trazer para um racional, que a gente chama, né? Entender isso. Então eu sempre digo assim que eu fiz uma faculdade particular, né? Da vida Eu tive real. que estudar várias coisas. É, faculdade da vida real. E neurociência, PNL, hipnose, parapsicologia, psicologia, um monte de coisas que eu tive que ir atrás para mim me entender. E nesse ponto, quando eu comecei a me entender e a entender as coisas que aconteciam ao meu redor também, isso é importante a gente dizer, né? Porque a gente tem que estar sempre partilhando energias. Eu consegui ver que eu conseguia, com esse meu entendimento e a minha experiência que aconteceu comigo, conseguir ajudar as pessoas, né? Elas, principalmente, consciente delas para o consciente, várias abordagens que ajudava e ajuda todas essas pessoas, né? Que são coisas que às vezes não tá na percepção diária dela, né? E assim eu venho construindo. Estou fazendo terapias, eu trabalho com captação psíquica também, que é um trabalho mais energético, né? Tá? E com as terapias, né? Uhum. Eu, eu até hoje não sei bem certo, assim, eu não sou psicólogo, né? Então, como eu explico, o que que eu faço, né? Eu faço uma mentoria, né? Uma mentoria pessoal, né? E dentro disso eu ajudo as pessoas a elas se conectarem com elas mesmas e conseguirem achar dentro delas esses pacotes de dor que estão no inconsciente, esses automatismos que estão no inconsciente, né? Muitas vezes esse trabalho de captação ele ajuda a orientar isso também, né? É mais ou menos por aí. É isso aí, para as pessoas se aceitarem, né, e se entenderem, porque às vezes a gente não aceita quem a gente é, né?
E isso faz a gente ficar lutando contra a gente mesmo, né? A gente faz. Eu atendo pessoas que acham que estão presas dentro do próprio corpo, presas dentro do relacionamento, elas acham que elas têm um defeito insanável, né? E quando você faz as pessoas entender que aquilo ali é algo que é do aprendizado delas, tem um motivo para elas estarem passando por aquilo ali. Talvez, de repente, elas mesmas construíram aquilo ali com base nas experiências que elas tiveram. Aí você assume o controle daquilo ali, você pode mudar, né? Ter resultados diferentes, né? Eu queria dizer aqui mais uma coisa para a gente ilustrar, né? Essa live aqui, que a gente vai falar, né, sobre como os sinais que o corpo dá, porque a gente não foi ensinado a ler esses sinais, né? E aí, às vezes, a gente acha que é do nada que esse sinal aparece. Mas para ilustrar, eu quero dizer que eu tive 4 pessoas, 4 médicos, né, que fizeram o meu curso presencial de hipnose clínica. E os 4 eram pessoas acima de 60 anos, que já foram professores universitários do curso de medicina, já atenderam a vida inteira, já se aposentaram, tinham consultório. E eles procuraram esse curso, procuraram esse entendimento de lidar com as emoções, porque eles entendiam que tudo que tinha na medicina, e eles entendiam tudo ali, enfim, né, professor universitário, anos fazendo isso, ele entendia que tudo aquilo ali não explicava o que estava acontecendo com as pessoas. Eles sabiam como resolver um problema que já estava instalado lá no corpo da pessoa. Mas eles entendiam e sentiam que dava para ir mais a fundo, sabe? E evitar que aquilo acontecesse ou resolver sem precisar de uma intervenção cirúrgica, né? Teve um, inclusive, que ele é médico nefrologista, lá de Santana do Livramento, Ariel, e ele, nefrologista, ele lida com o rim, né? Então as pessoas ficam na máquina de hemodiálise, fazendo diálise lá, e ele fica junto, acompanhando essas pessoas, né? E ele falou assim, Rafael, eu decidi vir para o teu curso, eu já te acompanho há um tempo, mas eu decidi vir para o teu curso, porque eu percebi que tem 20 pessoas conectadas na máquina lá na sala de hemodiálise, né? 20 máquinas de hemodiálise, ele acompanhando as pessoas lá no hospital onde ele trabalha. Ele fala assim: o assunto que elas falam é sempre o mesmo. Elas sempre reclamam da mesma coisa, todas elas veem a vida do mesmo jeito. Ele falou assim: eu sinto que tem que ter alguma relação entre o jeito delas pensar e o problema que elas estão enfrentando, né? Esse problema no rim que está fazendo elas ter que estar fazendo diálise naquele momento. E é para isso que ele veio. Então, é nesse aspecto que eu quero falar nessa live hoje. Não é dar um novo manual, dizer, olha, tal problema é isso e tal, como se fosse algo fechado, mas no sentido de abrir os olhos de quem está assistindo, aprender a ler esses sinais e entender que nada é por acaso, né, Sandro? É isso aí. A gente tem que entender por que você tem a dor, por que você tem a doença, né? Na verdade, é o teu corpo tentando te mostrar alguma coisa, né? Ele está dizendo, ó, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui. E você tratou da medicina ali, né? E eu, como médico veterinário, a gente também conhece um pouco da parte da medicina humana também, mas o histórico de aprendizado, por exemplo, meu, de médico veterinário, você olha e você trata sintomas, né? E mas é difícil você entender qual que é a raiz do problema. E eu acho que essa que é a grande dificuldade dos médicos, né? Eles tratam sintomas, mas como você relatou ali, né? Aparentemente, emocionalmente, todas as doenças elas têm uma raiz emocional e ela é muito parecida uma com a outra, né? Por isso que as pessoas que estavam fazendo hemodiálise ali têm um problema parecido, né? Tá? E a gente falando sobre isso, sobre o que o corpo expressa, né? É importante a gente dizer que o que a gente comenta muito que é o psicossomático, né? O que está na tua emoção que vai para o teu corpo, né? Então é importante, a gente sempre quer, eu tô com essa dor de cabeça porque eu peguei sol, você sempre quer racionalizar uma coisa que, que você acha que aconteceu ou trazer para o racional, mas você nunca para se perguntar o que o teu inconsciente quer dizer com isso também, né? Qual a emoção que pode ter gerado isso, né? Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente tem que começar a se fazer, né? E é uma coisa muito nova se a gente for ver isso, né? Como você Uhum. falou dos médicos, né? Aham, com toda certeza. Ó, a Tati falou: oi, Luiz Sandro, saudades. Tudo é energia. O pensamento atrai, assim como também pode adoecer. Sou prova viva disso, né? É isso aí, viu? Que beleza, maravilha. A Ju falou aqui: ó, o que pode ser oscilação de pressão sem motivo? Você quer falar aí, Sandro, primeiro? Você quer que eu fale? Como é que é? Juliana. Eu acho que a gente estava falando do psicossomático, né? E Uhum. uma coisa importante
até a gente comentou sobre um livro que eu tenho aqui do Christian Flet, que é um francês, né? E qual que é a ideia do processo do livro? A ideia dele é a biocodificação. O que, o que na tua biologia interfere? A emoção interferiu de que jeito na tua biologia, né? E por isso que às vezes você vai ter um modelo emocional, um trauma, vamos dizer assim, que vai trazer ou refletir emoções para um órgão específico, alguma coisa assim, né? E então no caso da circulação, claro, nós não estamos entrando em questões médicas, né? Mas no caso da circulação, eu entendo que a circulação é a base da vida, né? Tá, então, eu acho que, a gente tem que começar por aí. Daí você vai abrindo esse leque, né? Tá? Você quer comentar alguma coisa sobre isso também? Mais uma percepção Uhum. sobre o sistema circulatório, vamos dizer assim, né? Beleza, tá. Eu penso assim, ó, Ju, que o próprio nome aí já diz, né? Pressão, né? E então, quanto você se sente pressionado pela vida? Porque assim, você já deve ter vivido a experiência. Você está indo para a praia, você vai descendo a serra, o ouvido não tranca. E depois, quando você sobe a serra de novo, você subir rápido demais, o ouvido tranca de novo. Por que o ouvido tranca quando você desce a serra? Porque aqui em cima tem uma pressão atmosférica, né, em cima da serra, que é determinada pressão. Quando você desce a serra, a pressão atmosférica aqui em volta de você é maior, tem mais peso, embora você se acostume com isso, mas ela é maior. O que o teu corpo faz? Quando ele sente que a pressão aqui fora está maior do que dentro de você, é quando empurra, né, aquela parte do ouvido ali, que dá aquela sensação de trancamento. Aí o que o corpo faz? Ele gera uma pressão dentro de você, ele aumenta a pressão para que a tua pressão fique no mesmo nível que a pressão externa. E aí aquela parte do ouvido pode voltar para o lugar. Então, assim, cara, o nosso corpo está o tempo todo se adequando ao meio onde a gente está, né? Então, embora assim, a oscilação da pressão sem motivo, né? Pode parecer aqui fora sem motivo, você não desceu a serra agora, assim, né? Mas o que você anda pensando, né? Um pouquinho antes desse pico de pressão, o que aconteceu? O que te deixou tenso? O que te deixou pressionada, sabe? O que você estava pensando sobre o que você achava que estava te oprimindo, assim, sabe? Como se tivesse uma pressão muito fora. Talvez você perceber quando deu esse pico de pressão, talvez você até tá mais tensa, assim, né? Mais enrijecida, assim, por conta de coisas que você está pensando e o teu corpo está só se adequando a esse meio externo. O problema é que o nosso corpo ele não sabe separar o que está acontecendo de verdade do que é só um pensamento. Então, se você pensa em algo e esse algo te preocupa tanto, para o teu sistema é verdade, ele toma a contração adequada, né? E aí acaba subindo a pressão para equalizar, para você ficar na mesma pressão que tem aqui fora. É claro, como o Sandro falou, a gente não tá. Isso aqui não substitui um diagnóstico médico, um acompanhamento clínico, não substitui nada disso. Você tem que fazer acompanhamento, ver se não tem outra coisa errada aí, enfim. Mas a questão é esse convite para olhar se isso aí faz sentido, sabe? Olhar se isso aí faz sentido para você, tá bom? Outra coisa sobre isso aí que me veio agora é se você for pensar qual que é o tratamento da pressão alta, né? O tratamento da pressão alta tem dois caminhos. Um é o diurético, para você tirar o líquido do corpo, né? Para haver um equilíbrio nessa pressão. E o outro caminho para você tratar a pressão alta são os antiadrenérgicos. Então, são os que baixam a tua adrenalina. Então, a gente tem que pensar, por que a tua adrenalina está aumentada? Uhum. Né? Aí a gente entra nesse sistema de pressão que você está falando aí, né? A pressão do meio, pressão emocional. Então, de alguma forma, a tua adrenalina está aumentada. Por que o ser biológico, né? O nosso cérebro reptiliano, que é a parte reativa do nosso, por que ele está soltando mais adrenalina do que o normal, né? Acho que é isso Uhum. que tem que ser visto, né? Então, Claro. talvez Sendo que está querendo fugir de alguma coisa, né? uhum. Sendo que a adrenalina é esse hormônio aí da ação, né? Quando você sente que você está em risco, vai pular de paraquedas, você está na frente de um cachorro bravo, alguma coisa assim, a tua adrenalina vai lá em cima, porque a amígdala, ela percebe o medo, que algo está te colocando em risco, e ela dispara a amígdala, né? E aí faz liberar adrenalina no teu sistema para você ter energia para fazer alguma coisa, né? Seja lá correr, seja fugir, seja lá o que for para garantir a tua sobrevivência. A questão, então, é que pensamento é esse que você sente que está colocando a tua vida em risco, né? E a gente Eu lidar vou com colocar. isso, porque não é porque você pensou isso que isso vai ser verdade ou que isso vai acontecer. A gente tem que tirar o poder desse pensamento para que mesmo que ele se abra, não faça diferença, né? Sim. Diz aí. Eu vou colocar uma situação aí hipotética, né?
mas para a gente juntar um pouco essas conversas que a gente já teve até agora. Por exemplo, se você na tua infância ou, né, um certo momento ali, você tomou um susto muito grande, por exemplo, né? E o susto é uma reação biológica tua, né, de defesa, né? E naquele momento houve um pico de adrenalina e aquilo ali pode ter marcado você. Só que o teu racional, ele bloqueou aquilo ali, porque foi muito forte. E isso está no teu inconsciente. E você está ressentindo isso todo momento, né? A gente entra com a palavra ressentir, né? Então, Uhum. esse significado, né? Então, inconscientemente, parece que você está toda hora, qualquer coisinha que saia do teu controle, você está inconscientemente se conectando com aquele pacote emocional que você vinha trazendo. E você está sempre com a adrenalina aumentada, né? E isso Exato. vai trazer disfunções na parte circulatória. Exatamente. E aí esse que é o lance, né? Você não é escravo disso, né? Enquanto você não tem consciência, isso é uma coisa que roda no teu subconsciente, você vai levando. Mas agora você sabe que dá para lidar. Não é o que aconteceu lá atrás que atrapalha a tua vida. O que atrapalha a tua vida é a dor que você ainda carrega diante do que aconteceu lá atrás. E quando a gente vai lá e solta essa dor, não faz mais diferença. Você vai lembrar do que aconteceu, mas não vai doer mais, tá? Ó, a Ju falou que faz muito sentido. Obrigado. Legal, muito bom. Que bom que faz sentido, Ju. É isso aí. Eu queria falar de outra parte, Sandra. A gente está falando de sistema circulatório e tal. Eu acho que uma outra aqui que é legal a gente falar, que é muito comum, é o coração, né? O coração, a minha experiência, enfim, as minhas leituras daqui me trouxeram, né, a ideia de que o coração ele representa um sentimento de perda. Então, se você for olhar bem, sabe, tipo um casal de velhinhos, pensa a história de um casal de velhinhos. Aí um deles morre. Dá poucos meses, o outro morre. Morre do quê? De infarto. Por quê? Porque ele não suporta a ideia de viver sem o outro. Aquela perda é tão forte, tão dolorosa, que ele não consegue lidar com aquilo. A pessoa, às vezes, é um grande empresário, tem muito dinheiro, e de repente sai um escândalo, alguma coisa assim, que ele meio que perde toda aquela credibilidade dele lá, o que ele tem. Tem um infarto, né? Que é justamente aquele excesso, né? De eu não consigo viver sem tudo isso que eu construí até aqui, né? Uhum. Então, eu queria fazer esse convite para você refletir se você tem problema cardíaco, né? Ou se na tua família tem um histórico familiar, né, de problemas cardíacos. Dá uma olhada para essa questão da sensação de perda, sabe? Quanta perda as pessoas estão carregando aí, sabe? Até porque essa questão do histórico familiar tem muita coisa que, por exemplo, né, traz a ideia de que minha mãe teve, meu pai teve, minha avó teve, não sei quem teve, todo mundo morreu de infarto, por exemplo, todo mundo tinha problema cardíaco. Então quer dizer que eu necessariamente estou predisposto a isso? Talvez sim, talvez não. A questão que você precisa entender é que todo mundo foi criado pela mesma família, com o mesmo pensamento, com os mesmos princípios, com os mesmos valores, inclusive enfrentou os mesmos problemas, né? O teu papel é quebrar esse ciclo, entender que você não é vítima disso, né? E talvez você quebrando esse ciclo aí, você possa experimentar uma realidade diferente, né? Sim. No que você comentou agora, me veio o que a gente fala, o que a gente trata aí nas constelações, né? Ou nesse sentido da transgeracionalidade, né? Às vezes você diz, o meu pai teve problema cardíaco, daí. Então você olha na parte genética, e sim, existe esse fundo genético, né? Porque sempre está se olhando para essa parte. Só que o que emocionalmente você carrega dos teus bisavós, dos teus tataravós? Porque se você for ver, se o teu bisavô não aceitou, né, um processo de perda, vamos fazer uma outra hipótese. Teu bisavô não aceitou um processo de perda. O teu pai, ele se criou naquele meio vendo teu bisavô reclamar que não estava certo, que não foi justo com ele, né? Sofrendo Então, o a teu perda. pai vai trazer aquilo no inconsciente dele para a realidade da vida dele. E ele vai passar isso para você. E você, né, se você tiver essa sensibilidade e a percepção de olhar para isso, você pode quebrar esses ciclos familiares, né? E se você for olhar, fazer esse paralelo entre a genética e as emoções, né? O que aconteceu no passado, e isso às vezes remonta 6, 7, 8 gerações para trás, com um problema que vem se perpetuando, né? Se Uhum. você for ver, toda emoção ela gera uma ação, e essa ação ela vai gerar proteínas que vão fazer alterações dos genes. Então é isso que vai correlacionando uma coisa com a outra, né? Uhum, com certeza. Ó, a Ana falou, ótima colocação, Sandra. É isso aí, a gente nasce em uma família, nasce em um lugar, e assim, você não veio para a vida sabendo as coisas. O que você sabe hoje, você aprendeu, né?
E como é que foram os aprendizados que você teve? Você aprendeu vendo os teus pais, vendo os teus avós, vendo os teus irmãos. Você aprendeu pelo jeito que as pessoas te trataram. Você aprendeu a ser quem você é hoje. Mas isso não é uma sentença de morte, uma sentença de vida. É você entender que você é do jeito que é porque você aprendeu a ser assim. Mas dá para reaprender. Só que para você poder reaprender, talvez você precise soltar algumas cargas emocionais, algumas dores lá do passado, que estão tão fortes que não te deixam reaprender, né? Um exemplo que eu digo assim para ilustrar isso é a pessoa foi tratada como se ela fosse uma pessoa feia a vida inteira, né? Sempre o irmão era mais bonito e aí no relacionamento foi traído e achou que é porque não era bom o suficiente e tal. A pessoa carrega esse estigma de ser feio. Então, quando você tenta só racionalmente se olhar no espelho e dizer assim, você é lindo, você é maravilhoso, você é inteligente, parece que tem uma vozinha aqui atrás debochando de você, dizendo que lindo, que você é idiota, você é a coisa mais feia do mundo. Porque foi o que você aprendeu. Então, para você poder reaprender e poder se ver como você é de verdade, você precisa soltar a dor dessa carga emocional que você carrega, do jeito que você foi tratado, para que aí sim você possa se sentir diferente, para que essa tentativa de ser diferente não seja algo superficial, sabe? Que você não fique lutando contra aquele sentimento que parece que é uma verdade que está sempre aí dentro, né? Sim. Eu só gostaria de voltar nessa correlação que eu fiz da genética e da transgeracionalidade, porque é uma abordagem diferente e nova que está Uhum. se colocando, né? E porque se você, meu pai sempre teve, a minha família tem um histórico de câncer de próstata, então eu tenho tantos por cento de chance de ter câncer de próstata. A, a ciência já está mostrando que tem vários fatores que podem alterar isso, né? Mas se você sabe que você tem isso, o que, que a ciência trazia até agora para nós? Você sabe que tem isso, o que, que você pode fazer para não ter, né? Você pode ter uma vida saudável, alimentação e tal, mas nunca foi olhado para essa questão emocional. Por quê? Qual que é o aprendizado que não foi aprendido pelos teus antecessores? Né? E você olhar nesse sentido emocional para tudo isso, quais são os pacotes que são trazidos de geração em geração que precisa ser quebrado? Qual que é essa linha que precisa ser quebrada, né? Não só olhar Uhum. essa parte biológica do gene, mas saber o porquê que o gene foi alterado, né? Por que existe Uhum. aquele alteração genética? Eu digo assim, você não veio nessa família que você veio para você sofrer. Você veio aí para você aprender alguma coisa. Se você escolheu essa família aí, bicho, não foi por acaso que você escolheu. Então, tá na hora de você aprender o que tem para aprender, né? E a dor, ela tá justamente da gente negar o aprendizado, da gente querer que as coisas sejam diferentes do jeito que são. E as coisas não são diferentes porque você quer que sejam diferentes. Você para pensar, olha como é difícil você conseguir mudar um padrão dentro de você mesmo, né? Você acha que vai ser possível mudar um padrão de outra pessoa com quem você convive? Querer que teu pai seja diferente, tua mãe seja diferente, teu marido seja diferente? As pessoas até podem mudar a partir do momento em que você muda, mas não interessa o quanto você não gosta, o quanto você queria que fosse diferente, não importa. A gente tem que aceitar as coisas como são, a vida como é, para que aí a gente possa seguir em frente, tá? Então, deixa eu dar um boa noite aqui para a Magda, que disse boa noite ali, também para a Lilian, para a Márcia, para a Rosane, para a Patrícia, e aí a Ju a gente já falou aqui, a Ana também. Legal, sejam bem-vindos aí, Thaís. Se vocês tiverem alguma Aí eu, dúvida, a gente pode mandar aqui embaixo, tá? Fala aí, Sandra. aí eu pergunto para você por que nós escolhemos a mesma família, então? Pois é, eu e o Sandro somos primos, né? Somos primos. O meu pai é irmão do pai dele. E a gente está aqui juntos, estamos aqui nos curando e resolvendo esse negócio, trazendo tudo à tona aí. Tem um motivo, né, para a gente ter se É muito encontrado. interessante a gente falar da gente também, né, Uhum, Rafael? E o que a gente passa no nosso dia a dia, porque a gente está curando os outros a partir das experiências que nós temos, né? E muitas claro. vezes eu chego pro Rafael e digo, Rafael, eu achei isso aqui no meu inconsciente e tal, e ele disse, cara, isso é meu também. E ao contrário também, né? Às vezes você chega com algumas observações suas mesmo, porque como que a gente chega nessas observações nossas mesmo, através da meditação, né? Meditação e autoconhecimento. Você tem que ir para dentro de você para você achar esses pacotes inconscientes que você tem e trazer à tona. E daí, quando você traz à tona, você desperta nos outros também. Você diz, não, isso aqui é meu também, né? Isso acontece muito com nós, né, Rafael? A gente nos tratar e ver como um reflete o outro, né? Isso a Ah, com gente daí joga certeza. pro pacote da família aí, né? Com certeza, estamos juntos. Ó, e a Magda falou aqui também, ó, deve ter motivo em relação aos amigos que escolhemos e amamos como família. Com certeza,
casa, os amigos próximos são a família que a gente escolhe, né? Não é a família que você escolheu antes de nascer, é a família que você escolheu depois de nascer, né? Que faz parte da vida e com certeza tem coisas aí em comum para a gente aprender junto, evoluir junto, né? Enfim, é isso aí, é muito legal. Mas eu queria falar de outra parte do corpo aqui, Sandro, que eu acho que é importante a gente dar alguns exemplos, né, para trazer. Eu acho que coisas que são mais comuns, assim, que são óbvias, sabe? Que eu falo sem medo pode ser que não seja, porque, cara, é óbvio. Dor de cabeça crônica, assim, enxaqueca crônica, câncer no cérebro, AVC, né? Cara, são pessoas extremamente irracionais, são pessoas que tentam entender o mundo e elas tentam organizar o mundo a partir do que elas pensam e não do que elas sentem. É como se elas anulassem os sentimentos delas, assim, para elas tentar organizar, sistematizar o mundo. Só que, cara, não importa o quanto você tente pensar, você não consegue organizar o mundo, nem tudo faz sentido. Eu digo assim, vou dar um exemplo aqui, tá? Você que está vendo, assistindo aqui, eu sei que você é inteligente, você vai entender. Nem tudo na vida é racional. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo de relação sexual, por exemplo. Você ter uma relação sexual não é racional. Não faz sentido nenhum, sabe? Não faz sentido aquele movimento, você se suja, não sei o que lá, tem que tomar banho depois, não sei o que e tal. Ainda assim, por que as pessoas fazem? Por que as pessoas fazem? Porque é bom, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Você não pode anular os teus sentimentos, os teus sentidos, as tuas percepções do que o teu corpo está observando, né? Nem tudo é racional no mundo, né? Tem coisa que a gente faz que é extremamente irracional. Por quê? Por conta de uma emoção, de uma sensação. Então, o convite aqui é a gente passar a entender que você não é só a razão, você é a emoção também. E que não adianta você querer afogar a tua emoção aí para viver uma vida e fazer o que você acha que é o certo só com essa tua cabeça aqui. Não vai funcionar, você precisa ouvir o teu coração também, entendeu? E saber sentir as sensações e saber colocar isso de alguma forma para trabalhar em conjunto, assim, né? É isso aí. Você falou de dor de cabeça, me remeteu a uma experiência que eu tive esse final de semana, que eu gostaria de entrar nesse assunto porque é um assunto pertinente também. Muita coisa que você passa, né, muitos sinais do teu corpo também tem a ver com o local, ou com as pessoas, ou com a energia que você está compartilhando. Isso é uma coisa importante da gente deixar claro, né? Uhum. Às vezes, eu tô com dor de cabeça, não sei de onde é que veio. Às vezes você se conectou com uma pessoa que trouxe uma energia pesada, ou ela estava com dor de cabeça, alguma coisa assim. Então, eu acho que é importante a gente entrar nessa parte um pouco mais energética, porque tem muito disso e as pessoas, você não acha, né? No inconsciente e nem no consciente, você vai achar na sensibilidade delas, né? A Uhum. sensibilidade que elas têm de troca energética com o meio, né? Gostaria que você comentasse alguma coisa sobre isso também. Acho que foi bem nessa parte da dor de cabeça que Uhum. eu passei por um processo ali, Aham. reclamando disso, e eu sentia Acho que que deu era uma troca com o travadinha meio. aqui. Uhum. Tá, deu uma travadinha aqui, mas voltou. Não, eu super concordo com isso. Eu acho que assim, ó, a gente está conversando aqui agora por meio de um celular, né? Eu, você e quem está assistindo a gente provavelmente está no celular também ou num computador. Esse equipamento ele está conectado a uma rede sem fio, né? E você acredita que esse celular ele envia e recebe informações sem fio do outro lado do mundo. Pode ter alguém do Japão assistindo a nossa live aqui ao vivo, né? E a gente recebe, envia informações e a gente acredita nisso. Isso é normal para a gente, porque a gente tem evidências, né, de que isso está acontecendo. A gente está em lugares diferentes e está vendo essa live ao mesmo tempo, simultaneamente, por conta dessa conexão sem fio. Então, quando a gente fala de equipamentos eletrônicos, isso aí é normal. Não, tudo bem, celular, ok, faz isso. Agora, quando a gente diz assim que o nosso corpo também envia e recebe informações sem fio, além daqueles cinco sentidos, aí é crendice, aí é besteira, aí você está sendo esotérico demais, Cara, o nosso corpo tem essa capacidade, né? A gente tem a glândula pineal, que mas é muito mais complexo o nosso corpo do que qualquer celular ou computador que foi feito aqui, porque foi a gente que fez isso. E a gente é muitas milhões de vezes mais complexo que isso tudo. O problema é quando a gente tem uma visão muito míope, a gente tenta ser racional demais para dizer assim, não, eu estou percebendo coisas, mas se eu não vi, se eu não sentisse, né, se não entrou pelos meus cinco sentidos, então é loucura da minha cabeça. Cara, quantas coisas a gente percebe quando você está conversando com alguém e você sabe o que a pessoa vai dizer,
Você sabe o que a pessoa está sentindo? Quantas vezes a pessoa te conta uma história lá do passado e parece que você vê na tua mente a imagem que a pessoa está relatando para você? Parece que você estava lá também. Por quê? Isso aí está tudo nesse campo dessa conexão invisível, digamos assim, que existe entre a gente. A questão só é que a gente não fala sobre isso. Daí a gente acha que a gente é louco, a gente é esquisito, a gente é estranho, a gente é doente. E não é, cara. Todo mundo tem isso. As pessoas só têm medo de falar, né? Então, o convite é esse. Muitas vezes, quando a gente tem uma empatia acima da média, a gente percebe, pela glândula pineal, a gente percebe o campo de energia da outra pessoa, né? Da outra pessoa. Seja alguém que está ali fisicamente, presencialmente junto com você, ou alguém que você pensou naquela pessoa, ou de um ambiente, enfim. E quando você sente aquilo ali, você sente o pacote de emoções que vem junto com aquela pessoa. E aí você vai interpretar isso no teu corpo. E às vezes, se a pessoa, por exemplo, é muito racional, vai doer a tua cabeça. Se a pessoa é muito apegada, sente que perdeu alguém, vai doer o teu coração, vai doer o peito. Se a pessoa é ansiosa, você vai sentir isso dentro de você. É só você aprender a ouvir o teu corpo, né? O que eu vejo que o Sandro quer dizer aqui é para você entender que você tem que ouvir o teu corpo, mas que nem todos os sinais que ele vai enviar são necessariamente teus. Você aprender que o teu corpo está te dando um sinal. Ok, a primeira coisa é interpretar que aquele sinal tem uma mensagem. A segunda coisa é interpretar da onde que vem essa mensagem e o que, que você pode fazer a respeito. Eu acho que é por aí, né? Se é teu ou não é, né? Exato. Eu gostaria de me colocar aqui. Tem uma pergunta da Márcia, que eu estou vendo aqui, é meio claro para mim, não sei se você pode ver ali, sobre Uhum. demência, né? Exato. Eu acho que seria interessante se ela conseguisse colocar sobre o nome da pessoa que ela quer saber, para mim conseguir sentir essa energia aí, né, que a gente está comentando agora, para mim poder dar Uhum. um retorno para ela, tá bom? Uhum. Se você puder dizer qual é também, se é uma demência específica, tipo Parkinson, Alzheimer, ou se é algo neurodegenerativo, enfim, né? Coloca aí pra gente. Eu vou dar uma geral aqui, aí depois que você colocar aí, Marcelo, o Sandro vai mais fundo aí nessa interpretação, nessa sensibilidade aí, tá? Mas eu vejo assim, ó, eu fiz um curso, teve um fisioterapeuta que ele é doutor em. Ele fez o doutorado dele na área de Parkinson, né? O Parkinson é uma das doenças neurodegenerativas, né? E então ele estava estudando isso muito a fundo, tudo que tinha no mundo, né, de conhecimento científico sobre isso, o que acontece, enfim, né, para desenvolver o Parkinson, né? Ele é fisioterapeuta e ele estuda isso a vida toda, assim. E ele falou o seguinte, ele disse o seguinte, que o que é? Existe uma área do cérebro que de repente ela começa os neurônios que estão lá começam a morrer, certo? Eles começam a morrer por quê? Porque o oxigênio, o sangue não chega lá. E quando o sangue não chega, não leva oxigênio, os neurônios acabam morrendo sem nutrição, né? Sem o oxigênio, enfim, os nutrientes que o sangue deveria trazer. E aí aqueles neurônios morrem. Só que o problema é que aqueles neurônios eles estão compondo uma série, né? Uma rede neural dentro do cérebro, conectado com vários outros neurônios, formando redes de aprendizado. O problema é o seguinte: existe uma rede que vem daqui, passa por esse neurônio e vai para os próximos. Quando esse neurônio morre, essa rede se quebra, porque essa sinapse não consegue vir daqui direto para lá. Ela não aprendeu ir para lá, ela aprendeu vir aqui e depois ir. Só que aí o que acontece? Ela chega aqui, corrompe, é como se fosse um fio que foi cortado, né? E aí a pessoa desaprende alguma coisa. O aprendizado ainda está quase inteiro lá dentro do cérebro da pessoa. Mas falta um pedacinho, como se o fio ainda existisse, mas ele foi cortado e foi rompido, né? Aí o que ele diz é o seguinte: todas as pesquisas, enfim, toda a ciência envolvida nisso, né, fala no sentido de você tentar retardar os efeitos, tentar diminuir os sintomas, tentar lidar melhor com as sequelas, né, tentar dar mais qualidade de vida para aquela pessoa. Mas ele falou assim: não tem nada que fale sobre o motivo. Por que, que aquela área do cérebro passa a não ser mais nutrida de sangue, né? Por que, que aquela área passa a sentir essa falta que aqueles neurônios começam a morrer, né? Então, eles não têm uma explicação científica ainda, por enquanto, nesse momento, nessa fase atual da nossa estada aqui nesse planeta, né? Mas eu vou te dizer, eu já atendi muitas pessoas que estavam desenvolvendo, né? Já tinham sido diagnosticadas, mas estavam no começo ainda, de Alzheimer, né? Teve uma senhora uma vez que ela tinha foi tratada como déficit de aprendizagem a vida inteira, ela tinha dificuldade de aprender as coisas na escola e tal. E quando a gente fez um processo de regressão com essas pessoas elas acharam um trauma lá no passado que foi tão doloroso, foi tão difícil, foi tão forte que ela disse assim, ó, eu nunca mais quero olhar para isso aqui, eu não quero ver isso aqui. E ela guardou aquilo que nem a família sabia que aquilo aconteceu, ela guardou aquilo dentro dela. E é como se, metaforicamente, ela dissesse para o cérebro assim, ó,
aquela parte lá onde você guardou essa memória aí, eu quero que nunca vá nem sangue lá para eu não acessar esse negócio aí, para não correr o risco de eu lembrar disso, porque eu não quero lembrar, né? E aí a pessoa passou a viver assim. E o nosso corpo ele só diz amém para tudo que você faz. Não, você diz, não quero ver, vai diminuindo a visão. Não quero ouvir, vai dando problema de audição. O nosso corpo só ouve a gente, né? Então o convite aqui é a gente dar uma olhada para o que realmente está acontecendo aí, fazer as pazes com o nosso passado para a gente poder ficar em paz, tá bom? Não sei se você leu a da Márcia ali, eu Não, vou ler aqui, Sandra, porque acho que pra mim, tem gente que vai faz estar favor, ouvindo porque a gente. pra mim não. Uhum. Uhum. Ela falou assim, ó, a minha mãe teve uma demência parecida com Alzheimer. Ela se chama Ana Fernandes, ficou doente aos 68 e morreu em 2020. Ela chega nesse momento para a gente comentar bem na continuação do teu comentário, né? Tá? E o teu comentário é importante a gente falar, nós já falamos sobre na outra live sobre o processo de cocriação da tua realidade, né? Como é que você cocria a tua realidade? 10%, vamos arredondar de forma consciente, e os outros 90% de forma inconsciente, né? E por que a pessoa, ela cocria uma realidade na vida dela, né? É que tem vários, por exemplo, o Alzheimer tem vários sentidos, né? Mas vamos falar, aí a gente vai ter que entrar talvez na energia de outras experiências, alguma coisa assim. Mas por que ela cocriou a realidade de cortar caminhos de rede neural? Né? O que ela não queria mais ver? O que ela não queria mais lembrar? Né? Tá? Eu acho que é muito por aí. Tá? Eu não sei como que foi, né? Essa da dona Ana ali, né? Tá? Mas o sentido é esse ali, tá? O que vem para mim é isso daí, tá? É esse sentido aí. Alguma coisa que ela não quis lembrar. Tá? E tá E conectado com fica, outras experiências também, para deixar bem claro isso aí, tá? e fica, né, o convite também para a gente olhar para o que a gente não quer ver, sabe? Eu vejo que tem gente que diz assim, ah, eu não quero fazer terapia, eu não quero fazer hipnose, porque eu não sei o que eu posso encontrar lá. Cara, se você tá com medo de achar uma memória dolorosa no teu passado, é porque você sente que tem algo doloroso lá. E eu te pergunto, se você sente que tem algo doloroso lá, você vai esperar o quê? Pra você resolver isso? Você vai deixar isso controlar a tua vida, comandar a tua vida, ser parece que um fantasma no escuro que te assombra o tempo inteiro? Ou vamos enfrentar isso logo de uma vez, vamos lidar com isso e soltar essa dor para você viver a melhor vida que você pode viver, né? Tá esperando o quê? Tá esperando desenvolver uma doença para você poder olhar para isso, né? Então, nosso convite é para você, né? Você que está aí agora, nesse momento, assistindo a gente, dá uma olhada para isso que está acontecendo dentro de você, lê os sinais que o teu corpo tem passado para você, tá? Queria dizer mais um aqui, Sandro, só para finalizar aqui, a Magda falou antes também, a gente está falando de ler a energia de outras pessoas, Uhum. ela falou principalmente quando vou no mercado e ando de ônibus. Pois é, aí é embaçado, né? Muita gente, muita coisa, né? Quem é mais sensível percebe tudo isso. Mas outra coisa que eu quero dizer, um outro sinal do corpo que eu vejo por aí, é comum acontecer, é o tal do nervo ciático, né? Aquela dor no nervo ciático. Então, esse aí todo mundo que eu atendi que tinha isso, o caso era esse. É assim, ó. O nervo ciático ele tá ali atrás, né? Ele desce pela perna, ele vem aqui da coluna vertebral, desce pela perna, né? E vai até lá embaixo. E de alguma forma ele tem a função ali de puxar a tua perna para trás de volta, né? Então, assim, se você parar para pensar, uma pessoa que está com um problema crônico ali, a dor no ciático, é uma pessoa que ela sente que ela precisa seguir em frente. Seja lá o que for que signifique seguir em frente na vida dela. Mas ela tem que seguir em frente, ela tem que sair de onde ela está e seguir em frente. Seja terminar um relacionamento, seja começar um relacionamento, seja fechar uma empresa, abrir uma empresa, seja lá o que for que é seguir em frente, ela precisa dar um passo adiante. A vida está forçando ela, isso o corpo dela quer fazer isso. Mas existe uma coisinha lá atrás que puxa ela de volta e diz assim, não, você não vai, é perigoso demais, isso aí não vai dar certo. Como já é uma pinça te puxando, né? E aí o ciático vai inflamando ali, vai dando essa dor toda aí, né? Então a pergunta que eu tenho se você sofre dessa dor crônica no ciático é, qual é o passo que a vida está te forçando a dar agora, nesse momento, que você sabe que você precisa dar? E qual é o medo que te impede de dar esse passo? Se você trouxer essas duas coisas para a consciência aí, a chance dessa dor aí desaparecer é muito grande. Sim. Eu só queria complementar ali da Márcia, tá? Que eu vejo importância em complementar isso. É para ela, para Márcia, olhar para isso que eu falei, né?
do que a mãe dela não queria lembrar, não queria ver, né? E ver dentro dela mesmo, se ela não pode estar repetindo um padrão, tá? É isso aí. Aí tem que aprofundar bastante, né? Tá? Mas é um recado que eu deixo para ela aqui, daí, tá? É isso aí, maravilha. Gente, vocês têm alguma pergunta sobre alguma dor específica, alguma doença, alguma coisa assim? Manda aqui pra gente aqui embaixo, aqui nos comentários aí, ou se você tiver algo para compartilhar, se algo disso que a gente falou faz sentido, se quando você tem alguma crise, ou já teve alguma crise de alguma dessas coisas aí, você estava sentindo isso, conta pra gente aqui embaixo, aqui, compartilha aí, que vai ser um prazer a gente falar disso, tá? Ó, É, Sandra Márcia falou, eu tenho muito medo de ter essa doença. é, é uma das coisas que pode co-criar essa realidade é o próprio medo, né? Sim, exato. Tá, isso aí eu acredito que seria interessante ela aprofundar um tratamento nisso aí para ela entender, né? Ela disse ó, Entender, que quem sabe, a tia dela parece que está no mesmo caminho. é, é por isso que eu tô falando para ela olhar, porque como a gente falou aquela sobre o câncer, o que a gente falou, né, sobre o câncer, sobre essa olhar para a parte transgeracional, entendeu? Onde que estavam esses pacotes que vinha que ela não, que as pessoas da família dela, principalmente que eu sinto é o feminino, por que esse feminino não quer olhar, não quer lembrar, o que ele não quer ver, né? Tá? Claro que eu não estou sendo taxativo, eu estou dando uma percepção minha, né? Tá? Então isso tem que Uhum. procurar bem, claro que tudo isso vai em concomitância com o tratamento médico aí, né? Tá? Uhum. É, Ó, aqui a Sandra gente tem uma pergunta. Lúcia perguntou aqui, ó, problema na cervical. O que vocês sugerem? Uhum. Para que serve a cervical? E aí, Para que serve a coluna cervical? é o que segura, né? Né? A sustentação do corpo aqui, né? Sim. E principalmente para você ter. Perceba, se eu estou com a minha cervical enrijecida, eu só consigo olhar para você agora, certo? Uhum. Né? Se eu estou com a minha com flexibilidade na minha cervical, eu consigo olhar para os lados, para os outros que estão ao meu lado, para as situações que estão acontecendo ao meu lado, certo? Não sei o que você tem para complementar, eu estou só puxando esse pacote aí. Não, acho que é isso mesmo, né? É o peso que você vem carregando do mundo aí, né? Como se tivesse pesado demais segurar essa cabeça aí e todas as ideias que você tem na tua cabeça aí, né? Tá meio difícil segurar tudo isso aí. Então, acho que era legal olhar para a minha sugestão, né? Dá uma olhada para o peso que você carrega, sabe? Quanto você Uhum. se sente responsável pelas pessoas à tua volta, sabe? Você acha assim que talvez você precisa fazer tudo, é só você que tem que fazer e só o teu jeito que tá certo. Parece que se você não tiver aí, as pessoas vão morrer e tal, né? Cara, eu te garanto, se você morresse amanhã, as pessoas iam continuar vivendo. Se as pessoas são dependentes de você hoje, é porque você está criando isso de alguma forma, né? Porque você se sente responsável por isso. E por você se sentir responsável por isso e sempre fazer tudo por todo mundo, as pessoas também acostumaram com isso. Então, é você que precisa dar esse passo e, de alguma forma, soltar um pouco essa percepção, essa sensação, né? E deixar as pessoas crescerem, deixar as pessoas fazerem a parte delas, né? Porque às vezes a gente se sente responsável por tudo, né? Ó, a Ana falou, o complexo de Atlas, sei bem como é. É isso, cara. E aí o corpo ele dá os sinais pra gente poder soltar essas coisas aí e deixar a vida fluir, tá? Ô, Sandro, pra você, essa da Magda, ó, herpes bucal está relacionado ao que se fala? Olha, a herpes eu sinto assim, ó, ela tá entre a derme e a mucosa, né? Normalmente ela tá nessas regiões. É um processo mais profundo, mas tem a ver com a mucosa. Quais são as mucosas do teu corpo? É que é uma coisa que às vezes não dá para a gente aprofundar aqui, né? Mas quais são as mucosas? Entendeu? E por que você não quer que a pele que a pele faça um contato com a mucosa? Entendeu? Aí às vezes pode entrar em sexualidade, pode entrar em vários casos, né? Que você tem pele em contato com mucosa. Né? E a herpes sempre está se expressando aí nesse lugar, nessa interface entre a pele e a mucosa. Aí são várias coisas que pode ter, né? Na O que minha você quer dizer percepção com aí. isso é meio que a relação entre a pele e a parte externa, que reveste o corpo, é o que a gente mostra para os outros, é o que está aqui escondendo o que está lá dentro.
E a mucosa sim. seria essa parte mais interna da gente. Então, metaforicamente, é como se algo que está lá dentro de você quer se expressar, mas a pele não deixe, e nessa emenda dos dois é o lugar que ela encontra o caminho para, de alguma forma, expressar. É isso? É uma coisa, a mucosa é uma coisa muito íntima, entendeu? Tá? Uhum, Então, o que da parte externa está querendo agredir ou não está legal com a parte, com a intimidade, entendeu? uhum, Aí tem que exatamente. ver Outra aonde que a herpes coisa. está se Aham, desenvolvendo, né? E aham. qual que é o sentido mais aprofundado disso aí. Outra coisa da herpes também que é importante falar, né, é que ela acaba é, trazendo o sintoma quando a gente está com a imunidade mais baixa, né? Então, Uhum. o fato dela se expressar quer dizer que alguma coisa na tua imunidade não está tão legal assim. E às vezes é um momento de voltar para dentro da gente, a gente poder levar a gente passear, sabe, fazer coisas que agradam a gente, fazer coisas divertidas e a gente poder sentir o prazer de viver, se sentir leve, feliz, tranquilo, para que a nossa imunidade possa ficar melhor e haja menos, né, momentos, espaços aí para essas coisas se desenvolverem, se apresentarem aqui, né? O que vem para mim, por exemplo, é herpes bucal, né? Que sempre dá depois de um estresse, né? Uhum. É meio que comum, né? Então, o meio externo estava te pressionando, né? E você pode ver que normalmente quando passa, que dá aquele alívio, que depois se expressa herpes, né? Porque daí Uhum. parece que você voltou, né, pro teu interno ali, entendeu? Então, aquela pressão estava muito grande. Ou ela se resolveu de forma que você foi bom para você, ou de forma que foi ruim para você, né? Tá? Mas de alguma forma é essa transição da pressão externa para a tua realidade, como você viu aquilo acontecer, né? E se fizer essa mesma relação entre o que você falou antes, a pele e a mucosa, você estava passando por um momento de estresse. Então você sentia que precisava falar algo para alguém. Você precisava falar na intensidade que você estava sentindo. Você precisava botar aquilo para fora. Mas a tua pele, a tua máscara social disse assim: você não vai falar. Você fica quieto. Se você falar, vai dar merda. Fica quieto aí. Aí você guardou, né? Aí ficou esse descompasso entre a parte de dentro e a de fora e explodiu em algum lugar, né? Então vê se faz sentido aí. Se fizer sentido, conta para nós aqui. É por aí. É a pressão do externo e quando você olha para o teu interno, como que eu olhei para isso, né? Uhum. Tá? É isso aí. Parece que tem uma pergunta de esclerose, né? Não apareceu para mim, mas se tiver aí, pode mandar. Nilva Lima, tem esclerose múltipla e isso me traz peso no corpo, nas costas e dores, né? Uhum. Você quer comentar? Já que eu li. Então, a esclerose é uma doença que vai se estendendo, né? É como se ela fosse uma doença que ela vai diminuindo cada vez mais a nossa mobilidade, a nossa percepção, como se fosse avançando, né? Vai avançando. Esses sintomas, essas sequelas aí vão fazendo a gente desaprender algumas coisas, às vezes sentir dores crônicas, enfim. É uma doença que eu vejo que ela é muito complexa, assim, porque é uma coisa que você vê e você sente assim, como como é que eu chamo assim, como uma coisa que você não é uma sentença sobre a tua vida, mas uma coisa que você vê assim, sente que cada dia que passa você vai perdendo um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de coisa, e você olha para o futuro e você sente assim, caramba, como é que vai ser isso? Daqui a pouco será que eu vou precisar de alguém e tal? Então é algo muito delicado e muito comprometedor, assim, no sentido não só do que você está sentindo agora, mas como isso vai evoluindo ao longo do tempo, né? Quando você olha para o futuro, gera um mal-estar pensar sobre isso, né? O meu sentimento quando falo sobre isso, né, não tem um sentimento na minha visão, não consigo traduzir em um sentimento que gere isso. Mas o que eu sinto é que isso é algo que acontece para que você aprenda a desapegar de algumas coisas, sabe? Talvez levar a vida mais leve, talvez aproveitar mais as coisas, sabe? E não deixar tudo para depois, sempre se doar pelos outros e tal, mas você se apropriar da tua própria vida para você viver uma vida mais feliz, né? E aproveitar cada dia, cada momento e tudo que você tem hoje, sem se preocupar com o que vai ser amanhã, mas hoje, né? É a percepção que eu tenho, primeiro que me veio. O que você acha aí, Sandro? Eu acho que nesse caso da Nilva, é Nilva, né? Isso. Eu vejo que tem uma decisão uma decisão muito forte para ela, assim, sabe? E às vezes, como a pessoa não toma essa decisão, ela pensa assim, eu precisava seguir esse caminho, né? Mas
por várias situações que a vida traz, ou resoluções, ou às vezes o próprio medo, né? A pessoa não segue aquele caminho. E ela segue não seguindo o caminho que era intuitivamente o que o sentimento dela dizia para ela, siga esse caminho. E ela não quer seguir aquele caminho, entendeu? Porque, né, as percepções humanas e do ego, né? E às vezes, quando o teu corpo quer ir para um lugar e você não vai, você tem tua musculatura trabalhando direto, né? Tá? E isso traz um peso para a pessoa, né? Olha o peso que tem, uma decisão que você tem dentro de você, você sabe que é certa, mas você não está com coragem para tomar aquela decisão, aquele caminho, seguir aquele caminho, entendeu? Então eu acho que é muito por aí, eu não sei, mas eu me conectei com esse pacote aí dela, tá? Eu vejo que isso vai muito de encontro aí ao que eu estava falando aqui, a sensação que eu tive, assim, no sentido de que você tem que tomar uma decisão. E aí você não toma por quê? Por conta do que você aprendeu na vida, entendeu? Você acha que não é adequado, que alguém não vai gostar, que não é bom, que é perigoso, que é arriscado e tal. E aí você não toma, mas você não vai tomar. E aí? Você vai viver a vida inteira assim? Sim. Você vai passar a vida sem viver, sabe? E não E aí é, a sensação que me dá, a sensação que me dá é que, tipo, o fato de você ter uma doença que parece que é um relógio, um cronômetro, um regressivo, contando, parece que você vai sofrendo, né? Vai diminuindo a tua mobilidade, parece que é um chamado para a tua vida. Dizer, cara, e aí o que você vai fazer com o tempo que você tem? Entendeu? Essa decisão aí é isso, não vai tomar isso aí, vai tomar quando? Na outra vida? Né? Na outra, quando? Né? Eu acho que é mais um chamado para a vida mesmo. Dizer, cara, não sei o que você acha que está te prendendo, mas está na hora de soltar. É isso aí. Não é o que eu sinto assim, você falou da decisão, às vezes a decisão já está tomada, mas não foi feita ação no movimento naquela direção, entendeu? Uhum. E daí imagina que se o teu corpo quer ir para um lugar e você não quer ir, você está querendo que o teu músculo haja, mas alguém está segurando, você mesmo está segurando, Uhum. entendeu? Uhum. O sentido é Exatamente. esse. Então a Exatamente. decisão, a intuição, vamos dizer assim, lá dentro do íntimo dela, nas conexões dela, ela vai dizer, não, a decisão certa era aquela. Mas por que eu não estou seguindo esse caminho? Né? Uhum. Exato. Ó, a Magda falou, quando a gente está falando da herpes, ela falou, faz sentido, herpes, estresse e sinusite. A Lilian perguntou aqui, ó, dor no braço direito, todo o lado direito das costas, o que pode ser? Lilian, eu digo que isso aí é uma questão da energia feminina, assim, sabe? É algum não aceitação dessa energia feminina, sabe? Essa coisa do ser feminino, de ser delicado, assim, sabe? E você alguma coisa está negando, ou negando por conta de algum problema com a tua mãe, ou com alguém que representa esse feminino na tua história, ou você está negando o feminino que há em você, né? Sentindo que talvez a vida seria melhor se você fosse homem. Seria mais fácil, seria mais respeitada se você fosse um homem, talvez. E você está negando todo esse feminino que há em você. E aí acaba doendo tudo isso, né? Então, as costas é a sustentação da vida. Então, esse lado feminino sustentando a vida é como se tivesse difícil sustentar essa vida que você vive desse jeito por ser mulher, talvez. Eu estou traduzindo aqui mais ou menos essa ideia aí, né? E o braço direito, o braço aqui, representa justamente a ação, a mão direita, né? Você ir lá e pegar, fazer as coisas, né? Então, quando dói aqui, quando você está negando essa ação que o teu feminino quer que você faça e que você está aí segurando, achando que não é por aí. O que você acha, Sandro? Não, eu acho que a percepção está correta, é isso mesmo. É importante a gente dizer que às vezes, não, mas tá, eu pensei, o inconsciente, o conscientemente, ontem e hoje eu estou com dor no braço. Não é assim, né? Porque as tuas emoções, o processo de somatização, ele é um processo vagaroso, na verdade. Só que você fica sempre com aquele pensamento, principalmente, ou com aquela decisão, ou com aquele sentimento no teu inconsciente, ou às vezes até no próprio consciente. Isso vai formando uma somatização, uma inflamação crônica no teu corpo, né? E você vai negando aquilo, não quero olhar para isso, não quero olhar para isso, não quero olhar para isso, e vai passando o tempo, né? Então, né? Ela é muito mais, ela vem de muito mais tempo atrás, né? Tá? Acho que é só por aí para gente colocar isso também, né? Porque senão nós pensamos, eu pensei ontem num negócio e hoje eu tô com dor. Não é bem assim, né? Tá? Eu tive em março no Congresso Internacional sobre Terapias Integrativas no Combate ao Câncer, né?
E eram 30 palestras, e mais da metade das palestras foram muito categóricas, assim. Inclusive esse autor aqui, o francês, fez uma palestra online também, e dizendo que a maioria dos processos cancerígenos, né, eles são inflamações crônicas de muito tempo, que vêm se postergando as decisões, ou esse inconsciente, você não vai olhando, e quando chega somatizar no corpo, é que isso já está muito latente já, né? Tá? Não é de um dia para o outro, né? É uma coisa que está se construindo há vários tempos aí, né? E normalmente você não quer olhar para isso. Você vai lá, toma uma dipirona, né? Vamos falar assim, e toca a vida, né? Dentro do teu racional, né? Mas o corpo lhe dá esses sinais mais sensíveis várias vezes antes de ter um processo mais agudo, né? Como a gente afoga o sintoma, né? Como diz a Fran, é você jogar pedra no carteiro, né? O carteiro veio te entregar uma carta ali, não quero receber essa conta que você trouxe, aí você joga pedra no carteiro. Cara, o carteiro não tem culpa nenhuma, ele tá fazendo o trabalho dele. Quem fez aquela conta que ele tá levando lá para você foi você em outro momento, em outro processo, ele é só o aviso, né? Então a dor que dá no nosso corpo também é o aviso, não é o problema, é o aviso, porque já estava no teu racional, você deliberadamente negou aquilo, fez de conta que não existia. Aí foi pro teu corpo físico, você continuou fazendo de conta que não existe, tomando um relaxante muscular para diminuir a dor aí teu corpo vai ter que se expressar de outro jeito, entendeu? Então isso que o Sandro falou, tem um livro, até tem na minha estante, nem vou ler agora, porque senão eu vou demorar para achar ali. Tem um livro de uma médica neurologista chamada Marianne Rojas Estapé. O nome do livro chama Como Fazer com que Coisas Boas Aconteçam. E aí, o que ela fala sobre o câncer é exatamente a mesma coisa. Ela fala que ela estudou muito isso e que o que é... Porque se a gente for ver o que é o câncer, né? Existe uma célula do corpo que ela se duplica de um jeito errado, digamos assim, né? Ela não devia ter duplicado daquele jeito, né? Ela duplicou com uma anomalia. E aí, o que acontece? Isso acontece naturalmente no nosso corpo, em várias fases, em várias partes do corpo. Isso é normal, células se duplicar com anomalias. Isso faz parte do nosso processo, né? As células estão se duplicando o tempo inteiro. Só que o que acontece? A gente tem o sistema imunológico, ele vai lá e pega, opa, essa célula aqui tá errada. Vai lá e mata a célula, digere aquilo ali, vida que segue. Beleza. Agora a questão e aí o câncer é uma célula que duplicou errada, e aí ela começa a duplicar mais uma, mais outra, e vai virando uma bola lá dentro, né? Vai gerando problemas, sintomas. E por que o sistema imunológico não reconhece aquele problema lá, daquela célula, né? Se ele deveria ter reconhecido, se esse é o papel dele, por que ele não reconheceu? E aí a resposta que ela traz, e que esse autor que você está falando aí traz também, é a ideia de que há uma inflamação crônica naquele local. Porque o que é uma inflamação? A inflamação é o teu sistema imunológico trabalhando acima da média desesperadamente para tentar te manter vivo. Então vamos lá, uma pessoa que fuma, por exemplo, ela coloca um monte de substâncias que são extremamente tóxicas para dentro do pulmão dela. Todas as paredes do pulmão estão inflamadas ali o tempo inteiro, porque o corpo precisa jogar fora aquela substância. Aquilo ali está fazendo mal para ela, né? Então está num processo de inflamação crônica, às vezes durante anos ali. E nesse processo de inflamação crônica, às vezes uma célula duplica errado lá no meio daquilo ali. E sabe quando você está trabalhando tanto, você está com sono, cansado, você está daquele jeito, você diz assim, tem que fazer isso aqui, mas... foda-se, eu vou fazer de conta que eu não vi isso aí? É mais ou menos isso que o nosso sistema imunológico faz quando ele está com uma inflamação crônica tão grande há tanto tempo e você não dá tempo para ele processar aquelas coisas, você acostuma com aquela inflamação, você vai botando remédio para tentar diminuir a dor e você acha que a vida é desse jeito. Vai dar merda em um momento, entendeu? Então o convite é esse, passe a ouvir o teu corpo, né? Em vez de silenciar os sintomas, né? Passe a olhar o que está acontecendo dentro de você e o que está influenciando nisso aí. Quando você falou aí desse processo de limpeza e tal, veio muito claro para mim assim um entendimento assim, é que nem você ter pedreiros que estão fazendo uma obra e chega no final do dia eles estão muito cansados, então eles não limpam, né? Uhum. E vai indo, né? Aí quando você vê aquilo ali tá um caos, né? Uhum. Tá? E assim é o organismo da gente, né? Então você tá toda hora ali cobrando, vamos dizer assim, de um órgão, aquele processo tá levando ele a trabalhar demais, né? Por algum motivo. E chegou no final do dia, se você tem um sono bom, se você tem, né, ele tem a capacidade de fazer a limpeza de células que estão fora do contexto fisiológico, né?
Agora, se você está muito cansado, se você não olha para isso, se você passa por cima desse processo, você não faz a limpeza, né? E quando você vai inflamando o teu corpo de forma crônica e não vai limpando isso daí, uma hora vai ficar células aí que no meio dessa sujeira vai brotar uma célula e dizer assim, eu preciso vencer a sujeira. Uhum. E ali Vai que dar merda, começa. eu sempre digo. Se a coisa não tá indo boa, vai dar merda. Para um pouco, respira, arruma a rota da coisa aí. Tudo que você joga para baixo do tapete, sabe? Você tá varrendo a casa e joga sujeira embaixo do tapete, do tipo assim, não vou lidar com isso, não vou mexer com isso aqui já passou, vou botar uma pedra em cima. Isso não desaparece, cara. Não tem um alçapão embaixo do teu tapete que faz a sujeira embora. Isso vai se acumulando lá, meu. Vai criando todo um ecossistema de poeira ali dentro, embaixo do teu tapete ali. Chega uma hora que você tá passando do lado do tapete, sai uma mão lá de baixo e te puxa para baixo do tapete, no meio daquela sujeira toda de anos que você jogou lá, né? Então a gente precisa olhar para essas coisas e pegar leve com a gente, né? Aprender a interpretar esses sinais aí que o corpo tem dado, fazer as pazes com a gente, em vez de ficar se cobrando, se punindo o tempo inteiro, a gente poder viver melhor, tá? A Lilian falou que é isso mesmo e faz tempo que ela tem sentido essa dor. A Lúcia falou, incrível como tudo isso faz total sentido quando analiso as minhas dores físicas. É isso aí. A Nilva também tinha dito lá em cima que faz sentido toda aquela explicação que a gente falou sobre isso aí, né? Uhum. Sandro, cara, 1 hora de live já, esse negócio passa rápido demais, a gente começa a Tem falar. mais Se assunto deixar, ainda, né? se deixar, a gente fica até amanhã falando aqui. Então eu já quero agradecer esse momento aqui, tá? Encaminhando para a gente já finalizar, mas eu quero que você que está assistindo a gente, se tiver uma dúvida ainda, o momento é esse, tá? O microfone está aqui, ainda dá tempo de você perguntar. Não tem pergunta besta, tá? Manda aí o que você precisa aí, quem sabe essa dúvida aí vai ajudar outras milhares de pessoas aí a esclarecer esse assunto, tá bom? Isso aí. Eu quero ir encerrando com uma reflexão que eu faço sempre das emoções e do trato digestivo, que eu acho que é importante a gente colocar nesse momento. Eu sempre coloco como uma maçã, né? Você, a partir da hora que você vai se alimentar, você pega uma maçã na mão. Você teve a oportunidade de pegar aquela maçã na mão, né? Você pegou porque você quis, né? E uma emoção, uma mágoa, é isso que eu queria trazer, essa correlação, né? Você pode pegar ela para você ou não, é uma escolha que você faz. E a hora que você pegou ela na mão, você pode escolher ainda morder ela ou não, né? Você pode escolher captar aquela mágoa para você ou você deixar ela, né? E a hora que você morde a maçã, você ainda tem a oportunidade de cuspir fora, né? Mas a partir da hora que você engoliu, aquela maçã vai ter que sair. Aquela mágoa vai ter que sair, certo? E se aquela mágoa não sai, né, ela vai ficar dentro de você. E o sistema digestório da gente, ele, ele trabalha com esse reflexo das emoções. Então, você teve uma emoção que você pôs para dentro, você escolheu pegar aquilo para você e pôs para dentro. Você vai ter que tirar aquilo fora, senão, uma hora, o que não sai vai incomodar. É isso que é importante. Em muitos casos de problema, inflamações crônicas do intestino, né? Aí que tem vários modelos, e inclusive indo ao ápice, que é os problemas de câncer, né? Vem por causa disso, tá? Tem coisas que não foi colocado fora. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Ó, o Rafael falou ali, sensacional. Valeu, que bom que você está aí, meu amigo. Maravilha. Gente, eu queria fazer o convite aqui para vocês, para a gente finalizar, né? Se isso aí faz sentido para você, você está buscando um jeito de dar um passo a mais no teu processo de autoconhecimento, né? Tanto eu quanto o Sandro, a gente faz atendimentos à distância, por chamada de vídeo, para qualquer país, qualquer lugar do mundo aí, né? Se você sentiu o chamado, sentiu no teu coração que talvez é o momento de lidar com tudo isso que o teu corpo está te dando de sinais, mas que você vem deliberadamente afogando esses sinais aí, e você não quer mais ficar afogando esses sinais para o teu corpo não gerar uma inflamação crônica que possa vir a dar merda depois, né? Vamos resolver essa parada aí, vai ser um prazer poder ajudar vocês, tá? O meu processo é feito em 3 sessões, 2 horas de duração cada uma, a gente faz à distância, tem a mesma eficácia que o presencial, o Sandro já vai falar sobre o dele já já. Eu quero te fazer mais um convite também, se você está me vendo aí, vem fazer meu curso daqui um mês, dias 28 e 29 de setembro, em Balneário Camboriú, vai ter um curso presencial aí de hipnose clínica com PNL, onde a gente vai fazer esse processo de autoconhecimento imersivo, né, lá na prática da vida real.
e você já vai sair de lá com as ferramentas para você poder ajudar outras pessoas, levar esse conhecimento com você, seja para atuar como terapeuta, ou para curar a tua própria vida, ou ajudar pessoas que se amam aí, tá? Então, Sandro, fala aí como é que é o teu atendimento, enfim, como que as pessoas te encontram, para quem sentiu o chamado aí. Uhum. O meu contato tem no Instagram ali, né? Na bio. E eu trabalho com essa mentoria. Como eu falei ali antes, que a gente estava falando sobre sentir as energias e tal, né? Eu tenho essa facilidade de me conectar com as energias do campo da pessoa, né? Por isso que vem esses insights aí de por que acontecem as coisas, né? Então, e normalmente, uma boa parte, assim, quase que todas as vezes a gente acerta, né? E daí quando você entra no trabalho de hipnose, de regressão, você tem uma sugestão daquilo ali, você entra, você acha lá o pacote que tem, né? E isso para a pessoa era totalmente imperceptível, né? Tá? E Uhum. tem outras ferramentas que a gente pode usar também, né? Então cada caso é um caso e tem que ser olhado de forma bem coerente, né? Uhum, com certeza. Mas Ó, também, você falou das coisas que você põe para dentro e que você tem que sair depois. A Magda falou que isso fez lembrar a intolerância à lactose. É um exemplo aí também do caso, né? Fim das contas, algo que você aceitou, colocou para dentro e não saiu, né? isso. Ó, o Rafael falou que acerta mesmo e na mosca aí, ó, que você estava falando agora. Coisa boa, maravilha. Tem coisas que eu vejo assim, o nosso corpo, a gente está falando de sinais do corpo, né? O nosso corpo ele dá sinais o tempo inteiro, só a gente não foi ensinado a ler os sinais aqui. Eu queria só falar mais uma coisa aqui para a gente finalizar. Olha só, tem uma técnica, uma terapia que se chama iridologia. Eles batem uma foto do teu olho, vê o desenho que tem na íris do teu olho, e pelo desenho do teu olho eles te dizem que tipo de doença você tem, que tipo de problema você tem, onde é que estão as dores, qual órgão do teu corpo está com problema, como é que está, sobrecarregado, vitaminas, está tudo impresso na tua íris. Você só não sabe ler. Tem um jeito que chama microfisiognomia, que é o jeito que o rosto é desenhado. Então, o tamanho das bochechas, do nariz, da boca, dos olhos e tal, tudo isso interfere na tua personalidade e nas coisas que você passou. Você saber ler isso, você entende muito do que você está passando a partir disso, né? Tem os traços de caráter, que é o jeito que o nosso corpo se forma, se é mais magrinho, se é mais cheinho, se é mais triangular, se é mais quadrado, mais oval. Tudo isso fala da tua personalidade, dos traumas que você viveu na tua infância, das coisas que compõem quem você é. Está escrito aí dentro de você. Tem a acupuntura, que ele vai lá e entende, você tem um problema tal, existe um bloqueio energético no meridiano X, vai lá e põe uma agulha naquele lugar lá e desbloqueia aquela energia, o sinal está aí. Tem a microfisioterapia, que é uma técnica que o fisioterapeuta vai passando a mão quando ele sente um bloqueio energético. Ele diz, esse bloqueio nessa parte significa que em tal idade você sofreu um trauma, assim, assim, assado e tal, isso vai resolver. Tem a hipnose, você leva a pessoa para esse estado de consciência expandida, né, sem o senso crítico, e o trauma pula para fora, e diz, cara, aconteceu tal coisa na minha infância, foi assim, assim, assado, e você resolve. Então, o que eu quero dizer é assim, os sinais estão aí, chega de negar os sinais, chega de fazer de conta, não é nada, essa dor de cabeça aqui é só tomar um remedinho aqui que passa, né? Cara, o teu corpo está te avisando agora, né? Esse é o problema quando a gente tem mais conhecimento, a gente tem mais responsabilidade também. Não dá para você fazer de conta que não é nada, né? A partir de hoje, tá aí o dever de casa, você lê os sinais que teu corpo tem dado para você, e se você não souber ler sozinho, procura ajuda. Tem gente que pode te ajudar a interpretar isso de várias e várias formas diferentes aí, para você entender o que você precisa para ver a tua vida melhor, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, eu falo demais, tá? Eu e o Sandro, a gente fica aqui o tempo todo aí, muito obrigado por tudo, uma ótima Dá semana para para conversar vocês, tá? mais uma hora, né, sobre esse. Fácil, fácil, é isso aí. Mas, gente, muito obrigado, boa noite para vocês e deixar com o Sandro finalizar aí, tá bom? Então, beleza, só desejo uma boa noite a todos. Obrigado para quem acompanhou e quem vai assistir também. Um abraço e uma boa semana a todos aí. Valeu!